Oi pessoal, tudo bom? Bora lá para mais uma aulinha. A aula de hoje é de geografia e o tema é escolas. A gente até viu um pouquinho sobre escolas na disciplina de história. Agora a gente vai ver na disciplina de geografia também, tá bom? Bora comigo? Vocês sabiam que nem sempre existiu escola? Isso mesmo. Antigamente as crianças ficavam em casa e tudo que elas aprendiam era transmitido pelos mais velhos, seja tios, avós, os pais. Esses ensinamentos tinham muito a ver com o dia a dia deles. Por exemplo, se o pai era sapateiro, ensinava para o seu filho a ser também. Mas eles não frequentavam escolas. Os primeiros modelos de escola que existiram era apenas destinado às pessoas mais ricas. E naquela época a educação tinha muito a ver com a religião. Isso justifica porque muitas escolas eram organizadas e coordenadas pela igreja. Aí veio a Revolução Industrial, que foi o aumento do número de indústria. Com ela, novas habilidades foram exigidas dos trabalhadores, o manuseio das máquinas, por exemplo. A escola passou então a ter a função de preparar a pessoa para o trabalho. A partir daí, a escola passou a ser para rico e para pobre, uma vez que quem trabalhava nas indústrias eram as pessoas mais pobres. Mas nem tudo são flores. Se por um lado ela se tornou mais democrática, passando a ser de ricos e pobres, por outro, o modelo de escola dessa época estava bem longe do ideal. Mais parecia um pesadelo do que um lugar de pessoas felizes, como a escola tem que ser. Uma das principais características da escola de antigamente era a disciplina rígida. Isso mesmo, o aluno tinha que ser bastante obediente, caso contrário, era submetido a castigos físicos, como a palmatória que vocês estão vendo ali do lado. O professor jamais era questionado, o que ele fizesse estava certo. Sem falar que a escola era bem distante da realidade dos alunos, não levava em consideração os seus conhecimentos prévios nem o seu contexto de vida. Mas ainda bem que as mudanças continuaram acontecendo e o modelo de escola antiga, na qual o professor era o detentor do saber e estava ali para depositar informação nos alunos, foi dando espaço a uma pedagogia mais humana, que valoriza a criança, que acredita nas suas capacidades. O ensino deixou de ser uma relação apenas do professor e do aluno e passou a valorizar a construção com o outro, as experiências vivenciadas. Mas é claro, muitas escolas ainda estão nesse caminho. O que é importante enfatizar é que, independente do tipo de escola, toda criança deve frequentar uma. Deixa eu sugerir o site a vocês. Se vocês tiverem interesse de ler alguns relatos sobre as escolas do passado, em outros aspectos, não só nesse, as lembranças que as pessoas tinham da sua vida escolar, tem esse site aqui de baixo, que é museudapesoa.org.br. Vale a pena ver, visitar e ler esses relatos, tá certo? Toda criança tem o direito de ir à escola. Isso é lei. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente que todas as crianças devem frequentar uma escola. Mas será que é isso que acontece? Não, infelizmente, isso não acontece para todas as crianças. Há muitas que deixam de ir à escola porque precisam trabalhar para ajudar seus pais, alguns para cuidar dos irmãos mais novos e há até aqueles que moram bem distante da escola e daí não tem como se locomover. Mas mesmo nesses casos, o governo tem que garantir com que essas crianças cheguem até ela, tá certo? O que não pode acontecer é uma criança e um adolescente não frequentar a escola. Fora da escola, criança e adolescente não pode ficar. Gente, deixa eu só reforçar uma coisa. Quando a gente fala da obrigatoriedade de crianças frequentarem as escolas,
São crianças a partir dos 4 anos, tá? Abaixo disso, elas podem frequentar, mas é a opção dos pais, tá? Pagar uma escola particular ou arrumar alguma vaga de creche, porque tem creches do governo que já atendem esse público, mas não é obrigado, não é obrigado em lei que crianças menores que 4 anos frequentem uma escola, tá? Deixa eu falar agora um pouquinho, já que eu falei escola pública e creche, sobre a diferença de escolas públicas e escolas particulares. Escolas públicas, elas são construídas e mantidas pelo governo. O governo, além de construir o prédio físico, ele também tem que assegurar para que ela funcione, pagando os funcionários, os professores, disponibilizando materiais, né, arcando com a manutenção dessa escola. Já as escolas particulares são feitas por empresários e os alunos têm que pagar uma mensalidade para frequentar, os alunos são responsáveis, né? A gente fala muito da questão do governo, da lei e da obrigatoriedade, porque nem todas as crianças têm condição de estudar numa escola particular. E para todas essas que não têm, o governo tem que assegurar uma vaga na escola pública. Vamos imaginar que várias crianças, ou então todas as crianças, tivessem que estudar na escola pública. O governo tinha que ter vagas para todas elas, tá? Queria falar um pouquinho também sobre as fundações e instituições que são mantidas por pessoas, por empresas privadas, mas as crianças que participam não pagam mensalidade, certo? Geralmente são crianças carentes, mas elas não pagam mensalidades para poder frequentar, tá? Nem a fundação, nem a instituição, mas elas não têm nada a ver com o governo, não são mantidas pelo governo, a maioria não. Diferentes modelos de escola pelo mundo. Eu apresento para vocês agora 4 modelos de escolas, tá? A primeira é uma escola indígena aqui no Brasil. Ao lado a gente tem uma escola da Finlândia, embaixo uma da Coreia e ao lado da Coreia uma do Marrocos. Nesses 4 modelos a gente já começa a perceber um monte de diferenças, né? A escola indígena, por exemplo, ela é bem simples, ela foi construída com os materiais que os índios realmente utilizam nas construções deles, né? Que é a palha, que é a madeira, você vê aí que o chão é de areia. Olha que diferença da escola indígena para a escola da Coreia, que preza muito por tecnologia, que já é um país de ponta, um país desenvolvido. Mas se a gente pegar até a própria escola brasileira, que eu botei aí, que é indígena, e comparar com a nossa escola, com a Vila Aprendiz, a gente vai ver que tem um monte de diferenças, né? E ambas são aqui do Brasil. Imagine se a gente comparar as escolas pelo mundo inteiro. Claro que tem que ter muitas diferenças mesmo. Gente, eu queria sugerir mais um site, na verdade mais um vídeo agora, o link é esse que está aqui embaixo, tá? E nesse vídeo, ele é bem dinâmico, mas ele mostra várias fotos, várias imagens de escola pelo mundo. Então, se você quiser ver mais modelos para conhecer direitinho, também visita lá, que vale a pena. E para finalizar o tema sobre escola, o assunto sobre escola, eu apresento para vocês esse poema de Paulo Freire, que é um grande educador brasileiro, tá? O título é Escola é. Quem quiser acompanha comigo, lê alto aí em casa, tá bom? O lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio e só. Importante na escola não é só estudar,
não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambientes de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. E aí, o que é que vocês acharam? Demais esse poema, né? Eu adoro Paulo Freire. Ele é nosso conterrâneo, nasceu aqui em Recife. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Não deixem de acessar o site do Museu da Pessoa. Não deixem de ver também o vídeo, que é legal, é dinâmico, é bem rápido, como eu já falei. E a gente conversa mais sobre isso na aula online, tá certo? E reforçando a dica que a gente já deu anteriormente, se teve alguma dúvida, anota, que durante a aula online a gente conversa e tenta tirar, tá certo? Beijo, até logo mais!